Fala galera, bora reagir a mais um vídeo do SBT Esporte Rio. Pedrosa não tá no programa hoje pra celebrar, pelo menos eu acho que não tá, nem reparei, né galera? O Vasco classificou diante do Fortaleza, 3-3 até os 89 minutos de jogo. O Vasco vencia por 3-2. O Vasco tem que parar de sofrer esses gols nos últimos minutos, né, cara? Quando tá nos últimos minutos, não dá, cara, não dá. Tem que pôr duas linhas de quatro. Eu não sei por que bolas, cara. Não tinha. O time do Vasco não estava bem postado em campo na hora que o Fortaleza fez aquele gol. Tem que. Novo treinador, eu acho que vai ver esse lado aí, ver esse negócio aí, porque não dá, né? Você não pode sofrer esse tipo de bola aí, você ganhando o jogo por 3-2 em um jogo de mata-mata, né? Isso aí, fala igual a outra, é inadmissível. É inadmissível uma coisa dessa. Já deixa o seu like se ainda não é inscrito, se inscreva e bora pro game. A torcida do Vasco é impressionante, empurra o Vasco. Mas ontem, em um determinado momento ali, eu assisti da televisão, naturalmente, a gente via que o Vasco num 2-2 e São Januário pulsando. Eu queria que você me contasse que foi São Januário e se a energia estava diferente ontem. Manda aí na nossa hashtag SBT Esporte hoje. Vai ter muita coisa por aqui. Hoje os três jogam, o Vasco jogou ontem, o Flamengo joga, o Fusão joga, o meu Fogão também joga, todos pela Copa do Brasil. Tem Gabigol nos braços da torcida. Literalmente nos braços. Literalmente, Vene Casagrande. Mas antes de falar desse jogo do Vasco, que loucura! Assim eu resumo esse jogo do Vasco, Vene Casagrande, algumas falhas defensivas, mas isso é natural, no futebol alguém vai falhar sempre, né? Mas num todo, o Vasco foi muito resistente a todo fogo que acontece num momento de eliminação, em que você tá atrás no placar, você já tá passando por problemas de dificuldade internos, né? Foi uma semana, 2 semanas truculentas pro Vasco, e o Vasco, de forma heróica, se classifica na Copa do Brasil, Vene Casagrande. Pois é, e sabe que eu gostaria de fazer um comentário? Hoje nas ruas, eu particularmente vi muito torcedor com a camisa do Vasco. Legal. A gente sempre vê, porque a torcida do Vasco é algo fenomenal. Só que hoje eu senti aquele orgulho no semblante dos torcedores vascaínos. Eles vestindo a camisa com muito orgulho depois dessa classificação de maneira heróica, como você definiu aí. Independentemente da atuação do time dentro de campo, e é um time que tem que fazer muitos ajustes. Se não tivesse que fazer muitos ajustes, um novo treinador não seria contratado, não teria demissão, a gente não estaria aqui discutindo sobre o Vasco disputando para não ser rebaixado novamente ou brigando para ficar na Série A na temporada novamente. E você mencionou aí, é um Vasco com muitas dificuldades internamente, também externamente, envolvendo justiça, envolvendo 77 partners, e dentro de campo fez aquilo que a torcida tanto sonhava e desejava. Passou por um Fortaleza, que é uma baita equipe, uma equipe muito bem treinada pelo treinador Vojvoda, uma equipe super organizada. A gente vem elogiando aqui o trabalho da diretoria do Fortaleza, que se tornou SAF recentemente, e o Vasco conseguiu passar, mesmo com muitas dificuldades, mesmo com muitos erros defensivos. E se eu fosse o Maicon, zagueiro do Vasco, hoje eu estaria pagando almoço, jantar, tudo para o Léo Jardim. Porque se o Vasco tivesse sido eliminado, eu tenho certeza que ele iria ser tratado como culpado. Porque a partida dele foi muito ruim. Foi uma partida, assim, para ele esquecer, individualmente falando. E tem dia, como você diz, Vene, tem dia que é noite, né? Tem dia que é noite. O Michael se transformou num personagem até muito positivo pro Vasco, a forma como ele chega, e o que falam, e como ele... O que ele tinha num ponto futuro, acabou conquistando sua vaga de forma técnica, de forma aguerrida, um cara que conquistou estar ali como o zagueiro do Vasco, e ontem, infelizmente, não teve um bom dia. Mas, Vene, a gente consegue lembrar de outras boas atuações. No final, na reta final do jogo, até tirou bolas seguras, né? Ele teve inclusive o próprio Léo Jardim, né? O próprio Léo no primeiro gol. Que na verdade foi do inferno ao céu, porque ele começou errando, inclusive no primeiro gol do Fortaleza ele falhou feio, mas depois ele foi herói. No fim do jogo, quando a partida estava 3-3, ele fez uma defesaça, salvou o que seria a eliminação do Vasco da Gama, e depois na disputa de pênaltis pegou ali a 5ª batida do Fortaleza e se tornou o herói na classificação vascaína. A gente tem alguns outros personagens importantes, Fenê, vamos falar de coisas positivas. O primeiro é o Payet, que mesmo não tendo, não está performando do jeito que já vimos o Payet performar, inclusive no início dessa temporada em que ele estava voando fisicamente e tecnicamente ele é muito bom, mesmo não jogando o que a gente já viu de Payet participou.
dos 3 gols do Vasco, Vene. Ele é muito decisivo, assim. Embora ele não tenha feito gol, mas o passe dele para achar o companheiro é algo, assim, muito eficiente. Ele é um jogador super diferente. A gente vem mencionando aqui que quando ele não está em campo, o Vasco cai de maneira drástica, tecnicamente falando. É um jogador diferente, não tem jeito. É o francês, tem que respeitar o francês. Ele foi muito decisivo. E também quero elogiar o Verratti. Como é goleador. É aquele centroavante nato. O cara tem cheiro de gol, não tem jeito. Tem que respeitar o Verratti. Eu até brinquei aqui no off, falei, eu achei que o Verratti fosse perder o pênalti na penalidade máxima. Porque quem é herói ali no tempo normal acaba se dando mal. A gente vê muito isso no futebol. Mas ele mostrou sangue frio novamente, conseguiu converter o pênalti. Eu quero destacar esses dois aí. Além, é claro, do Léo Jardim, como eu mencionei, o Payet e o Verratti. E também Lucas Piton. Esse aí, e essa é a espinha dorsal do Vasco, né? Se a gente for parar e analisar, Léo Jardim, Piton, Payet e Verratti são jogadores indiscutíveis hoje no Vasco. São os grandes destaques nesse time aí que eu considero abaixo tecnicamente no futebol brasileiro. Mas, de fato, Piton são 4 jogadores aí que têm dado conta do recado com a camisa vascaína. E o Piton, ele tem uma experiência, né? E ele não é um jogador velho, né? Ele é um garoto jovem. Ele parece ter uma experiência de 100 anos de futebol, em que, se você for perguntar, se você for relembrar jogos importantes do Vasco, quem que coloca ou recoloca o Vasco no jogo, ou é um pedaço importante de uma virada, é o Lucas Piton, o Vene Casagrande. Eu gosto dele porque ele tem sangue frio. Assim, em algumas partidas, ele até falhou. Se eu não me engano, na semifinal contra o Nova Iguaçu, ele teve uma falha ali numa partida. E para ele, como se nada tivesse acontecido, eu acho que o atleta ele tem que reagir dessa forma quando ele falha, entendeu? Ter sangue frio, saber lidar com as dificuldades, e ele sabe lidar com as dificuldades. É um baita jogador, acho que o Vasco foi muito bem na contratação desse atleta. É um atleta extremamente regular. Ele pode não fazer partidas fenomenais, mas a gente sabe que ele vai sempre fazer uma boa partida. Ele é regular demais, demais, ele é muito regular, muito regular. Um jogador muito bom mesmo. Tanto é que ele não dá espaço para o reserva dele, que hoje é o Vitor Luiz. Pouco joga o Vitor Luiz, porque o Piton não dá brecha para ele atuar. A gente já colocou ele aqui na última temporada do Vasco como o jogador mais regular, não só do futebol, um dos mais regulares do futebol brasileiro, mas do Vasco, sem sombra de dúvida. Vamos falar de um outro personagem, que é o Puma. Entrou numa coragem grande do Rafael Paiva, né? Verdade, foi até vaiado, né? E deu uma assistência com o pé trocado dele, né? É verdade, eu até falei, pô, esse cara é ambidestro, não é possível, ele é lateral esquerdo, não sabe. Mas, de fato, foi uma assistência bem bonita do Pumita, um jogador que não tem tido muitas oportunidades. Inclusive, o próprio Paulo Henrique estava na frente dele. O Rafael Paiva surpreendeu, chegou a ser vaiado pela torcida vascaína presente em São Januário, e o Pumita deu conta do recado. Foi uma aposta certeira do Rafael Paiva, tem que elogiar. Foi vaiado no primeiro momento, mas mostrou que estava certo. Agora, já abrimos esse programa elogiando a torcida do Vasco, né? A gente já vai colocar mais um aí na conta da torcida. Esse jogo, sem sombra de dúvidas, a gente está entendendo uma classificação do Vasco de forma heróica. Falamos de personagens importantes, Léo Jardim, Piton, Payet, etc, Verratti. Mas, obviamente, o maior protagonista ontem foi a torcida do Vasco. Eu tenho a teoria que enfrentar o Vasco, mesmo o Vasco mal, tecnicamente falando, mas enfrentar o Vasco em São Januário é um dos jogos mais difíceis, tá? A gente tem aí Palmeiras atuando em casa, que é muito difícil, Atlético Paranaense. O Vasco, cara, é top 3, top 5 de dificuldade de enfrentar em São Januário. É um ambiente extremamente hostil para o adversário. Muito bem. E também eu queria só entender o gol que não estava impedido do Fortaleza. Eu também queria. Eu tô realmente achando que eu não sei mais nada de regra, que eu não entendo mais porcaria nenhuma. Eu tô ficando assim que eu fico, gente, peraí, isso não tá impedido? Porque a regra é muito simples da impedimento, ela não é interpretativa, né? A regra na hora do passe, que sai do pé, a bola do pé, você tem que ter 2 adversários à sua frente, né? Que geralmente é um goleiro e mais um. Eu só olhei o Léo Jardim, eu não vi mais ninguém. Mas não sei se traçou uma linha do que é o para o quê? É o paralax? Não, é isso. Eu não sei e tem o que um ponto nesse lance também. Eu não sei se você, na sua residência lá, identificou isso e achou até engraçado. Mas no primeiro momento teve a análise, depois a confirmação do gol e depois a análise novamente. E depois outra confirmação, mas pera que tem mais uma análise. Mas não faz sentido isso. Cara, e demorou assim
5, 6 minutos para ter a confirmação do gol, 7 minutos, sei lá. É um absurdo. É um absurdo. A arbitragem, independentemente se Mas você acertaram viu ou a não. olho nu que tava impedido? Não, assim, Eu vi. Eu não consigo... Já na hora do lance eu falei, gente, esse homem tá impedidaço. Ele não tá impedidinho, ele tá impedidão. Aí depois eles buscam uma câmera que é de costas, né? Que parece que é o bumbum do cara, né? Sim. Que aí você olha e fala, mas aqui não dá pra ver nada, gente. Ah, mas é a paralaxe. A câmera em São Beleza. Januário é sempre um motivo de confusão. Já parou para analisar? Eles deveriam melhorar a câmera. A verdade Não é sei, que não sei nem como que melhora isso. a arbitragem com o Vasco é sempre muita confusão. É, né? sim. Então a gente não Isso é sabe verdade. se realmente é Não, a isso é verdade. câmera em São Januário. O Vasco realmente se é muito prejudicado muito. pela arbitragem. E a gente muito fala mesmo. isso nesse programa. Vamos lá, hoje tem Flamengo, hein? Contra o Amazonas em É isso aí, hein, galera? O Vasco classificou, mas eu tinha esquecido desse detalhe, né? Tava impedido, pô. Tava impedido, tá? Não vem com esse papo aí de que a bola raspou no pé do... Tava impedido, gente. O jogador, se fosse para dar esse gol, teria que dar o gol do Vasco contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Hoje o Vasco estaria, adivinha, disputando a Sul-Americana. É isso mesmo. Mas aquele lance, o jogador do Palmeiras domina e chuta. Esse lance não. A bola pode ter esbarrar. Ah, ela esbarrou no jogador do Vasco e tirou o impedimento. Tirou na onde, cabeça de vento? Tirou na onde? Os caras queriam tirar o Vasco, né? De alguma forma, né? De alguma forma os caras queriam tirar o Vasco dessa classificação aí, né? Não deu certo pra eles. Não deu certo pra eles. Ainda bem, né? Ainda bem que mesmo sendo prejudicado, sendo garfado, o Vasco conseguiu se classificar, né? Foi guerreiro. Guerreiro até o final. Conseguiu converter os 5 pênaltis. Coisa rara no futebol brasileiro hoje, hein? É raro time converter 5 penalidades hoje em dia, hein, cara? Ainda bem que deu bom pro Vasco aí. Tá classificado para a próxima fase da competição. Vai enfrentar, não sabemos quem, né? Só sabemos que o próximo jogo do Vasco é contra o Flamengo, né? Contra o Flamengo em São Januário de novo. Vai cair no caldeirão de São Januário com o novo treinador. Cara, e o assunto Felipe Coutinho, será que vem? Como que vai ficar o Vasco da Gama a partir de agora, que teria que ter aporte, o Vasco teria que contratar, e provavelmente já não vai contratar. Tá uma bagaceira, né, gente? Tá complicado o negócio. Tá complicado a situação do Vasco aí nessa questão. Eu acho que precisaria reforçar. A prova foi a zaga do Vasco ontem, que dando bobeira, viajando, voando, os caras, Maicon, né, voando. Então precisa de reforçar um pouquinho mais esse time. Agora você imagina o Coutinho e o Payet, dono do meio campo do Vasco. Meu irmão, os caras iam fazer chover, hein? Os caras iriam fazer chover. Acredito que se vier, vai dar bom. Vai dar bom. Atacante precisaria de um substituto também pro Vegete. E precisaria de um zagueiro xerifão mesmo ali, né? Sei não. Vamos ver, né? Vamos dar mais um tempinho aí pro Maicon pra gente ver como é que ele vai se performar.